Bem, pessoal, vamos estudar hoje o conceito de grandezas. E aí iremos tratar de grandezas diretamente proporcionais e depois de grandezas inversamente proporcionais. Então vamos começar primeiramente com esse conceito, que é muito importante para o estudo de toda a matemática. Então, primeiramente, eu quero que a gente discutir o conceito de grandezas, ou apenas grandeza. A ideia de grandeza é tudo que pode ser contado e medido. Tudo que pode ser contado e medido ou medido é uma grandeza. Então, por exemplo, o tempo é uma grandeza, o preço de algum produto é uma grandeza, a velocidade é uma grandeza que pode ser medido, o comprimento é uma grandeza, a área é uma grandeza, o volume é uma grandeza, a densidade é uma grandeza, temperatura é uma grandeza, idade é uma grandeza. Por quê? Porque pode ser contado ou medido. Tudo que pode ser contado ou medido é uma grandeza. Aqui alguns exemplos de grandezas. Então, ou seja, são coisas que se relacionam com os números, ok? Então, agora, partindo desse pressuposto que a gente já entendeu o conceito de grandeza, vamos estudar, na verdade, dois tipos de grandeza. Vou até apagar aqui para a gente ter um pouco mais de espaço. As grandezas vão ser tratadas em dois casos. Grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Então hoje trataremos desses conceitos. O que é uma grandeza diretamente proporcional ou uma grandeza inversamente proporcional? Quando a gente fala grandezas diretamente proporcionais, a gente sempre fala aos pares. Você vai ter duas grandezas e você vai dizer se elas são diretamente proporcionais ou essas duas grandezas elas vão ser ditas inversamente proporcionais. Então, lembrando, a gente vai estudar os pares, esses dois casos aqui. Então, vamos prosseguir com nossos estudos. Vou apagar agora tudo aqui, para a gente ter um bom espaço para tratar isso. Então, primeiramente, vou falar mais um pouquinho sobre grandezas proporcionais. Quando a variação de uma grandeza provoca uma variação em outra grandeza, dizemos que essas grandezas se relacionam. Vou dar um exemplo para vocês. A distância percorrida por um automóvel e a quantidade de combustível gasto. Então vamos aqui. A distância percorrida por um automóvel. E a quantidade de combustível. Que foi gasto. Então são as duas grandezas, a distância percorrida por um automóvel e a quantidade de combustível gasto.
a distância percorrida, geralmente de automóvel, nessa escala é dado em quilômetros, e a quantidade de combustível gasto, que geralmente é dado em litros. Então, observe que tem uma relação quanto a isso. Quanto maior a distância percorrida por um automóvel, maior é a quantidade de combustível gasto. Então existe uma relação. Quanto menor a distância, menor seria a quantidade de combustível gasto. Então esse aqui já é um exemplo que as grandezas se relacionam. Mas a gente ainda não está tratando especificamente em grandezas diretamente e inversamente. Só estou mostrando para vocês a relação entre as grandezas, ok? Então eu vou dar mais um exemplo para vocês. Por exemplo, a velocidade média e o tempo gasto. Essas duas grandezas, velocidade média, que geralmente é dado em quilômetros por hora ou metros por segundo, e o tempo gasto, geralmente em minutos ou horas, ou até segundos, se relacionam. Só que elas se relacionam de uma maneira um pouco diferente. Ok? Vamos imaginar, por exemplo, eu tenho que ir de Goiânia a Brasília. Um exemplo. Quanto maior a velocidade média, menor o tempo que eu vou gastar. Ok? Por exemplo, se eu estou a 100 km por hora, eu gasto 2 horas, por exemplo. Um exemplo, hipoteticamente. Se eu estou a 100 km por hora, velocidade média, eu gasto 2 horas, que é a velocidade média. Se eu aumentar ou diminuir, se eu diminuir a velocidade média, se, por exemplo, eu estava a 100 km por hora, se eu sair de Goiânia e vier para Brasília com a velocidade média de 50 km por hora, ou seja, a metade do que eu estava fazendo de velocidade média. Então o tempo vai dobrar, então vai ser 4 horas. Então existe uma relação aqui entre essas duas grandezas. Se eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo. Se eu diminuo a velocidade, eu aumento o tempo. Elas se relacionam, só que de maneiras inversamente. Mas eu vou tratar com mais cuidado daqui para frente. Isso aqui foi só para mostrar para vocês que a variação de uma grandeza causa uma variação na outra, tratando de grandezas proporcionais. Aqui a gente vai ver mais para frente. Isso aqui é uma grandeza diretamente e inversamente. Então, antes de já sair falando que essa é uma grandeza diretamente proporcional e essa é uma grandeza inversamente, vamos fazer a definição formal do que são grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Vou apagar aqui. Então vamos aqui. Por que, professor, a gente está estudando isso? Porque esse estudo é interessante e também ele serve de apoio para o estudo de regra de 3, que é muito comum de acontecer em toda a matemática e também em outras ciências afins, física, química e assim por diante. Então vamos primeiramente no que são grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são ditas diretamente proporcionais se as duas variam no mesmo sentido. Ou seja, se uma grandeza aumenta, a outra tem que aumentar. Se uma grandeza diminui, a outra tem que diminuir. Então, vamos em um exemplo aqui. Ok? Por exemplo, aquele mesmo que a gente estava tratando. Vou escrever novamente para a gente ter uma noção. A distância
percorrida por um automóvel, não vou escrever novamente, e a quantidade de combustível. São duas grandezas, distância percorrida, geralmente em quilômetros, e a quantidade de combustível, geralmente é litros. Então vamos aqui, são grandezas diretamente proporcionais. Como que você vai verificar isso? Ou seja, o conceito de grandezas diretamente proporcionais diz o seguinte: as duas têm que variar no mesmo sentido. Então faça a pergunta para você mesmo. Se eu aumentar a distância percorrida, colocar uma setinha para cima para indicar que aumenta. Se eu aumentar a distância percorrida, por exemplo, eu queria ir de Goiânia a Brasília, mas agora eu quero ir de Goiânia a Bahia. Aumentei a distância. Eu vou gastar mais combustível ou menos combustível do que se eu tivesse saindo de Goiânia e fosse para Brasília? Eu vou aumentar o combustível. Ou seja, quanto maior for a distância percorrida, maior é o gasto de combustível, maior é a quantidade de combustível que eu vou gastar. As setas caminham juntas, ou seja, se uma aumenta, a outra aumenta proporcionalmente. Por exemplo, se eu dobro a distância que eu tenho que percorrer, então eu tenho que dobrar a quantidade de combustível. Ok? Então, isso aqui são grandezas diretamente proporcionais. Mas eu poderia ter feito a pergunta, em vez de ter aumentado uma das grandezas, eu ter diminuído alguma das grandezas. Não importa a pergunta que você faça, você só tem que entender o sentido de se elas estão variando no mesmo sentido. Por exemplo, eu vou diminuir a distância percorrida. Então não vou mais, por exemplo, percorrer 200 km. Eu vou fazer apenas 100 km. Eu preciso de mais ou menos combustível para percorrer uma distância menor? Eu preciso de menos combustível. Então essas grandezas são grandezas diretamente proporcionais. Então não importa o tipo de pergunta que você faz para uma das grandezas. Importa é a análise correta na segunda. Independente de eu aumentar ou diminuir a distância percorrida, as grandezas ainda continuam diretamente proporcionais. Porque se eu aumentar essa, vou fazer com outra cor aqui. Se eu tivesse aumentado a distância percorrida, eu teria aumentado a quantidade de combustível. Observe que as setas caminham junto. Independente da pergunta, elas caminham juntas. Então essas duas grandezas são ditas grandezas diretamente proporcionais. Outra coisa importante, que quando você tiver grandezas diretamente proporcionais, a razão entre dois valores de uma delas é igual à razão entre os dois valores correspondentes da outra. Isso é importante quando a gente chegar no exercício ali, que trata de sequências que são diretamente proporcionais ou não. Então vamos agora ao conceito de grandezas inversamente proporcionais. Eu vou até apagar aqui. Então, grandezas inversamente proporcionais, o que a gente vai estudar agora. O que são grandezas inversamente proporcionais? Duas grandezas são ditas inversamente proporcionais se as duas variam em sentidos contrários. Em sentido contrário. Ou seja, se uma aumenta, a outra diminui. Se uma diminui, a outra aumenta. Então vamos voltar naquele exemplo que eu tinha colocado. A velocidade média e o tempo gasto. Ok? Então, observe que
são duas grandezas. A velocidade média geralmente é dado em metros por segundo ou quilômetros por hora. E o tempo geralmente é segundos, minutos ou horas. Geralmente esses fatores aqui, essas unidades de medida. Então vamos aqui. Se eu tenho que fazer uma viagem entre dois pontos, o ponto A e o ponto B. Se eu estou a uma determinada velocidade, eu vou gastar um determinado tempo. Se eu aumentar essa velocidade, ou seja, eu estava a 50 km por hora, agora eu vou a 100 km por hora, eu vou gastar mais tempo ou menos tempo para fazer esse percurso? Se eu aumentar a velocidade, eu vou gastar menos tempo, porque eu vou mais rápido. Se eu, por exemplo, estava de 50 e vou para 100 km por hora, eu vou gastar metade do tempo. Ou seja, se eu dobrar a velocidade média, o tempo vai ser dividido pela metade. Ou seja, eles caminham em direções contrárias. Aumentando a velocidade, eu vou diminuir o tempo. E da mesma maneira, se eu tivesse diminuído a velocidade média, estava de 50 km por hora, vou a 25 km por hora, eu vou gastar mais tempo. Por quê? Se eu diminuo a velocidade média, eu estou mais devagar. Se eu estou mais devagar, eu vou gastar mais tempo. Então essas grandezas são grandezas inversamente proporcionais. Ok? Então, agora que a gente sabe esse conceito, vamos a um exemplo aqui. Exemplo 1. Eu tenho duas sequências, 5, 6, 7, 25, 30 e 35. Eu pergunto, essas sequências são diretamente proporcionais? Aí, agora eu quero voltar naquele conceito de grandezas diretamente proporcionais aqui. A razão entre dois valores de uma delas, aqui tem duas grandezas, essas e essa, é igual a razão, vou ler novamente, a razão entre dois valores de uma delas é igual à razão entre os dois valores correspondentes da outra. Então vamos aqui, ó. Como que eu vou verificar se essas sequências são diretamente ou inversamente proporcionais? Para responder essa pergunta, temos que formar as razões entre os números correspondentes. Então, ou seja, você vai fazer 5 dividido por 25, correspondentes. 6 com 30, primeiro com primeiro, agora segundo com segundo. Então vai ficar 6 por 30 e, por último, 7 com 35. Se esses números forem iguais, então a gente diz que são sequências diretamente proporcionais aqui. Então vamos. 5 dividido por 25, eu posso simplificar? Sim, posso simplificar por 5. Então vai dar 1 sobre 5. Não tem como fazer mais nada, é redutível. Aqui eu posso simplificar? Posso, por 6. 6 dividido por 6, 1. 30 por 6, 5. Ó, já foram iguais, mas tem que verificar essa. Todas têm que ser igual. Consigo dividir por 7. 7 dividido por 7, 1. 35 dividido por 7, 5. Então, observe que essas sequências são diretamente proporcionais. Isso é importante, porque mais para frente a gente vai usar esses conceitos. E esse valor que a gente encontrou aqui, que é o mesmo, porque são sequências diretamente proporcionais, ele é o coeficiente de proporcionalidade. Ou seja, o coeficiente é de 1 para 5. Ok? Então, esse
foi o conceito de grandezas. A gente viu o que é uma grandeza. Grandeza é tudo que pode ser contado e medido. Por exemplo, tempo e outras coisas. A gente viu que as grandezas, para a gente interessam as grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Por que isso é importante? Porque mais para frente a gente vai estudar o conceito de regra de 3. Não vai ser hoje, mas só para motivar o estudo, eu vou colocar um exemplo aqui. Por exemplo, se você tivesse esse exemplo para responder. Se 30 metros de tecido custam R$320, quanto custará uma peça com 5 metros desse mesmo tecido? Isso é um problema de regra de 3. Mas para fazer a regra de 3, que a gente vai estudar na próxima aula, a primeira coisa que você tem que entender é estudar as grandezas, se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, para a gente só interessa isso por enquanto. Quais são as grandezas que a gente tem? A gente tem a grandeza que é o comprimento, que foi dado, comprimento foi dado em metro, e a gente também tem o preço, foi dado em reais. Para a gente só interessa isso aqui. Então as grandezas são o comprimento e o metro. Essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Essa é a minha pergunta. Se o comprimento você pode fazer a pergunta do jeito que você quiser. Se o comprimento diminui, ou seja, eu vou comprar menos metros de tecido, eu vou pagar mais ou menos? Obviamente eu vou pagar menos. Então não precisa fazer as duas perguntas. Você já viu que as grandezas são diretamente proporcionais. Eu poderia ter feito a pergunta: e se eu aumentasse o comprimento do tecido? Se eu tivesse que comprar bem mais tecido, o que ia acontecer com o preço? Eu iria pagar mais. Novamente, continuaria sendo grandezas diretamente proporcionais. Ok? Então, essa basicamente foi a aula de hoje. Ok? Uma coisa que eu vou pedir para vocês é o que eu vou falar agora, que eu quero que vocês coloquem aqui no portfólio dessas aulas, dessa videoaula, o seguinte: esse exercício aqui. Exercício 1. Encontre grandezas que sejam diretamente proporcionais e grandezas que sejam inversamente proporcionais. Então, esse é o exercício que eu quero que vocês coloquem no portfólio de vocês.
encontre grandezas que sejam diretamente proporcionais e grandezas que sejam inversamente proporcionais. Então eu quero 3 pares de grandezas diretamente proporcionais e 3 pares inversamente proporcionais. Como assim, professor? Um par seria, por exemplo, o que eu coloquei, que vocês não vão repetir, que foi, por exemplo, a distância que o automóvel tem que andar e a quantidade de combustível. Isso é uma grandeza, isso são grandezas diretamente proporcionais. Então você encontrou um par. Inversamente proporcionais, por exemplo, eu coloquei o quê? A velocidade média e o tempo. Então são grandezas inversamente proporcionais. Eu quero que vocês pesquisem, encontrem 3 pares de grandezas que sejam diretamente proporcionais e 3 pares de grandezas que sejam inversamente proporcionais. E coloquem no portfólio de vocês, relativo a essa videoaula dessa semana, ok? Qualquer dúvida, eu estou disponível no fórum para sanar qualquer dúvida que vocês tiverem, ok? Então fique à vontade de fazer perguntas. Então, um abraço para vocês.